Enfim, o nosso tema hoje aqui é como ofertar serviços, né, de contabilidade para clientes do varejo. Esse tema, Renato e Fabrício, é um tema muito grande, muito profundo. Eu não pretendo conversar aqui de forma conclusiva com vocês. Eu acho que a gente vai ter que fazer uma série de programas para a gente explicar esse processo aí para os empresários da contabilidade, porque para você fazer um plano de vendas, um planejamento de vendas, um planejamento de marketing, a gente sabe, né, que em qualquer negócio, qualquer que seja, e na contabilidade em especial, a melhor forma de conquistar um cliente novo é quando um cliente seu é o seu propagandista, né? É o seu indicador, é a sua referência. Qualquer negócio é assim. Na contabilidade, em especial, isso é mais forte. O ponto é que nós estamos numa fase do mundo onde a gente precisa profissionalizar o processo de indicação. Profissionalizar na prática significa criar um plano, um processo, né, de indicações. Isso chama plano de marketing. Para fazer um plano de marketing, a gente tem várias etapas aqui, definição de público-alvo, definição de persona, definição de mensagem, planejamento de mídia, planejamento de processo comercial, planejamento de produto, proposta, planejamento do pós-venda, programas de indicação, tem uma série de etapas. Mas antes de entrar no detalhe técnico dessas etapas, e eu acho que a gente vai ter que abordar isso num outro momento, eu queria começar do básico, né, do principal. O porquê que é tão importante, qual é o contexto que a contabilidade vive hoje no Brasil e no mundo. Tá? O Fabrício conhece também o professor Anthony, né, lá da Florida Christian University. Eu estou fazendo mestrado lá com ele, eu já tive a oportunidade de conversar com o Fabrício sobre isso. Uma grande figura aí. Figuraça. Até um dia, se você quiser, a gente convida o professor Anthony para participar aqui. Sim. Convidar para ele participar com a gente. Né? Roberto, inclusive eu já fiz curso com ele, tem algumas coisas que eu gostei e outras que eu não gostei, que eu descobri sobre o meu perfil. Pois é, exatamente. Essa questão do perfil comportamental é, inclusive, um dos temas que eu vou abordar aqui, porque ele faz parte do contexto da contabilidade hoje, né? E eu estava falando o seguinte, o meu mestrado lá é focado no estudo do mercado de contabilidade. Então, antes de falar o como você vai operacionalizar esse programa, esse planejamento de marketing para atingir novos clientes ou mesmo vender mais coisas para os novos clientes, eu queria propor aqui para vocês que a gente contextualizasse o pessoal sobre qual é o momento que nós vivemos no mundo. Porque muita gente fala assim, o que vai ser da contabilidade no futuro? Na realidade, a percepção que eu tenho é que o futuro já é hoje, né? O futuro seria com relação àquela época de 2008. 2008, quando não tinha SPED, quando a nota eletrônica estava só no começo, quando a troca de informações, né? O processo de transformação digital no Brasil estava muito embrionário ainda. Hoje ele já está consolidado. Mas vocês vão falar assim, tem escritórios de contabilidade que ainda não passaram por isso. Sim, ainda dá tempo, mas logo isso já não vai ser mais possível. Então, explicar esse contexto todo, eu acho que é de extrema relevância para todos nós, concordam? Sem dúvida. Sem dúvida. Pois é, eu vou projetar um slidezinho aqui que eu aprendi também com um jovem empresário, empreendedor, profissional, CPA, professor Gary Boomer. Ele tem nada mais, nada menos que uns 70 anos. Eu aprendi com ele lá em Boston, na Caltex de Boston, no ano de... nem sei mais, enfim.
Mas eu já estou apresentando essa figura adaptada do professor Boomer há muito tempo. E o que acontece? Essa é a principal tendência que nós temos hoje no mercado global de contabilidade. Uma dicotomia, um aparente antagonismo entre serviços de alto valor e serviços de alta escalabilidade. O que significa isso na prática? Né? A oferta de serviços contábeis no mundo inteiro, ela é dividida em 3 níveis, uma de operador, outra de consultor, outra de conselheiro. O que é esse operador aí? É um nível onde você, escritório de contabilidade, terceiriza tarefas operacionais, tarefas básicas de uma outra empresa. É o nível de BPO. Por incrível que pareça, muita gente usa o termo sem saber o que significa. BPO é Business Process Outsourcing, é uma terceirização de processos de negócios. Então, quando uma empresa contrata um serviço de vigilância, de serviços gerais, ela está fazendo BPO de um processo de segurança, de um processo de serviços gerais, e o escritório de contabilidade sempre foi uma empresa de BPO, uma empresa que terceiriza processos contábeis, fiscais e trabalhistas, né? Agora também surge o BPO do contas a pagar, a receber e de a gestão de caixa, outras coisas mais. Uma empresa contrata uma terceira para executar um processo porque é mais barato, no final do dia, contratar um terceiro do que fazer por conta própria. Então, quando você contrata uma empresa de segurança, uma empresa de vigilância, uma empresa de terceirização de um processo, mesmo de back-office, né, como faturamento, contas a pagar, contas a receber, processamento de folhas, você espera que a empresa contratada tenha mais eficiência operacional que você, porque ela tem foco naquilo, né? Se não fosse mais barato, eu contrataria aqui para minha empresa profissionais e colocaria aqui para fazer o processo internamente. Mas o mais barato tem que ser entendido não só no custo direto, como também no custo de oportunidade e no risco. O que é o custo de oportunidade? Olha, ao invés de eu preocupar com a operação contábil fiscal trabalhista na minha empresa, eu vou preocupar com o meu negócio. No caso que a gente está falando aqui, é o comércio. Roberto, inclusive, né, a questão de curva de conhecimento, né? O tempo que se perde, né, para, por exemplo, você falou uma coisa básica, segurança, né? Vamos colocar segurança patrimonial, a curva de conhecimento, treinamento, questão de folga, mas principalmente a curva de conhecimento, você já está perdendo a oportunidade em outro, no seu foco, no foco do negócio. Sem dúvida. E se você contrata, por exemplo, dependendo do tamanho do comércio, né? Se ele contrata uma equipe de 1 ou 2 aí, analistas fiscais, essas pessoas ficam doentes, essas pessoas elas têm férias, essas pessoas têm que aprender a cada dia coisas novas. Então tem o custo da oportunidade, o custo da gestão, o custo do conhecimento e o risco também, né? Se fizer errado, eu vou arcar sozinho com o risco. Então, quando a gente fala de custo, eu estou envolvendo todos esses aspectos, né? E aí que entra a primeira questão. No mundo complexo como hoje, imagina que você é o dono de uma empresa do comércio varejista ou do comércio atacadista aqui no Brasil. São tantas as preocupações, né, tantas as coisas que você já tem que aprender aí relacionadas ao seu negócio fim. Então, você acaba contratando alguém para fazer isso por você. E esse alguém, obviamente, é um escritório de contabilidade. E aí, se você vai entregar esse serviço, qual que é o fator crítico de sucesso? Eficiência operacional. Você tem que fazer o mais rápido e com mais rapidez, com mais acuracidade, com o menor custo para ser competitivo nesse mercado. Eu estou vendo a cabeça do Renato ali fervendo já de ideias, de coisas que ele já está doido para falar, do Fabrício também, sobre o impostograma, né? Mas o nível 2 de serviços de contabilidade é o nível onde você é consultor. E o que é um consultor? Muita gente não entende o que é um consultor. Consultor é um profissional
que tem uma competência técnica em um determinado assunto, mas que também tem competências, tem habilidades socioemocionais que possibilitam que ele entenda um determinado problema de uma pessoa, de uma empresa, e traga uma solução. Então, qual é o problema de uma empresa do comércio varejista? É o problema, por exemplo, de impostos pagos a mais. É o problema, por exemplo, de vender para o Brasil inteiro. É o problema, por exemplo, de ir para o e-commerce, né? Sair da loja de bairro e ir para o mundo do comércio eletrônico, onde você vende para o Brasil todo, para o mundo inteiro. É o problema de comprar mercadorias hoje do mundo inteiro, né? Isso são o problema de gerir o estoque dele, de gerir o prazo médio de recebimento, o prazo médio de pagamento, o prazo médio de estoque e todo esse processo empresarial. Isso são problemas. Quando você resolve um problema de alguém, você está sendo um consultor. Para isso, você tem que ter habilidade técnica e habilidade socioemocional. E o nível 3... Eu tenho uma pergunta aí sobre essa questão de consultoria, tá, Roberto? Até estava conversando ontem mesmo com o Renato, a gente estava tendo uma conversa sobre isso. O contador, eu sei que a gente tem uma leva de informação aí na internet falando sobre a contabilidade como uma consultoria, né? Mas a maioria das contabilidades que a gente for perguntar, elas entendem e dizem exatamente o que elas falam, que elas são consultores, né? Tipo, eu presto consultoria. Mas qual que é a grande diferença entre essa consultoria que toda contabilidade fala e essa consultoria que você está falando aí sobre negócio, né? Sobre comércio, sobre essas questões aí de negócio? Pois é, a consultoria, ela tem também 2 níveis, né? O que ali no exemplo eu coloquei como nível 2 e nível 3. A do nível 2 é uma consultoria onde você resolve problemas pontuais. Problema com impostos, problema com questões trabalhistas, problemas de estoque, problemas de caixa, problemas de planejamento, de orçamento. Você resolve o problema ou seja, é um serviço pontual. Uhum. O nível 3 é um nível de aconselhamento estratégico e você vai ajudar, no caso específico aqui que a gente está falando, que é o comércio, a ele mudar a estratégia de mercado dele. Por exemplo, o caso mais prático que nós temos no mundo de hoje vou sair do comércio local, do meu bairro, para o comércio global no e-commerce. Isso é uma decisão estratégica. E por que o contador é imprescindível para dar esse salto? Eu não estou falando nem do nível 2, não. O nível 2 eu acho que é meio até óbvio, né? Porque o contador é importante para resolver problema de estoque, de preço, custo de orçamento, de impostos. É até meio claro isso. Agora, no nível 3, por que o comércio não consegue ir para o e-commerce, sair do comércio local para o e-commerce, sem apoio de um contador, de um profissional da contabilidade? Porque a questão não é só tecnológica. A questão não é só vontade. A questão não é só criar uma página no Instagram, uma página no Facebook, uma lojinha. Não é só eu começar a vender no Mercado Livre. Todo mundo sabe que a tributação brasileira é complexa. Então, a pessoa que estava acostumada a vender no bairro, muitas vezes, assim, de forma, eu vou usar um eufemismo aqui, né? Informal, né? Ou seja, comprar sem nota e vender sem nota. No e-commerce isso não tem jeito. É um mundo diferente. Exato, né, Roberto? E detalhe, né? Dependendo, se considerar o estado de origem, para quais estados ele vai vender, sem o apoio, a inteligência do fiscal, do contador, ele tem dificuldade, inclusive, para formar preço, porque precisa dos impostos corretos para formar o preço, para colocar o markup, né? E praticar uma venda saudável. Porque o que acontece? Sem esse apoio, então, sei lá, vou vender peça para celular, ou qualquer, para expandir o meu varejo, as minhas fronteiras, né? Sem esse apoio, ele compra, de repente ele está vendendo, ele levou prejuízo, criou um imenso passivo tributário, né? E, infelizmente, vai saber da pior maneira possível, via notificação, via autuação, né? Então, ele trabalha à toa. É fundamental, como você comentou,
estratégia. Estratégia do negócio, né, na verdade. Ele entra no negócio, então, assim, a precificação do meu produto vai mudar se eu for trabalhar com estados diferentes, e o contador, ele é o cara que vai me ajudar a definir ali o preço do meu produto, né, para poder vender. Né? A gente, vou falar um caso rápido. Infelizmente, a gente teve um caso de um contador parceiro nosso. Era uma empresa que comprava produto siderúrgico, comprava de distribuidores. O sonho dessa empresa era comprar direto da mineradora, vamos colocar assim, até para a gente manter confidencialidade. Resumo, a mineradora, ela fornece muito mais barato que os distribuidores, mas era o sonho desse nosso cliente. Então, ele teve que antecipar pagamento, teve que comprar um lote muito maior, porque a mineradora só vende grandes volumes. Então, ele imaginou a margem, só que detalhe, ele não considerou os créditos, da onde ele estava comprando, que o crédito era menor. Ou seja, ele fez todo um plano sem consultar o contador. Então, assim, infelizmente, ele passou, assim, grandes dificuldades, com estoque alto, porque ele teve que comprar grande volume da mineradora, coisa que ele comprava sob demanda dos distribuidores, né? Descapitalizou e ainda teve prejuízo, porque a margem que ele imaginou estar praticando de forma saudável, ele não considerou os créditos. E aí, o que acontece, né, Roberto e Fabrício? Para a gente que atua, que trabalha no fiscal, inclusive os contadores que estão nos assistindo, para a gente é natural, é como respirar, é como dirigir. Mas para os nossos clientes, para o contribuinte, não. Né? O que eles são bons? E muito bons. Comprar bem, tirando essa questão dos impostos, né? Vender bem, atender bem seu cliente, estar bem localizado, né? Identificar o desejo do seu cliente. Então, acontece, cada um na sua expertise. Né? Mas esse caso, ele é bem emblemático, já faz tempo que isso aconteceu. Você vê, até hoje, eu estou falando coisa de 8 anos, eu acompanhei as dificuldades, porque nós somos muito parceiros, tanto do contribuinte quanto do contador. Então, a gente sabe as dificuldades que essa empresa passou, por quê? Essa deficiência na formação da estratégia. Pois é, Renato, é exatamente esse o ponto. Então, assim, o primeiro passo, e já fazendo o link com a pergunta do Fabrício, o primeiro passo para você ter uma oferta de serviços para o comércio é entender aonde que você se localiza aqui nesse desenho, né, nesse quadrante. Deixa eu voltar aqui com ele para a tela. Aonde você se localiza hoje e que tipo de serviço você vai ofertar para o varejo ou para o atacado, né? É o serviço nível 1? É o serviço de cálculo de impostos? É o serviço de cálculo de folha de pagamentos? De elaboração de relatórios contábeis? Sim. Então, eu preciso necessariamente automatizar meus processos. Eu preciso de muita automação. Eu preciso de muita eficiência. E aí, eu empacoto os produtos especificamente para o comércio. Agora, se você tem pretensão de sair da competição por preço, é fundamental que você faça essa atividade nível 1 com eficiência operacional, mas que já pense nas consultorias nível 2 e 3. E aí você vai chegar nos seus clientes atuais, vai ajudá-los a fazer esse movimento de sair do local e ir para o global, ajudá-los mesmo com parcerias, com empresas ligadas a essa questão tecnológica toda, a empresas, inclusive, de marketing, como parceiros, né? E aí você vai promover uma transformação digital do comércio, sendo um conselheiro estratégico dele, e adivinha o que vai acontecer quando esse comerciante, quando esse empresário tiver sucesso? Quando ele vender muito, tiver boa margem, quando ele tiver bons resultados, o que vai acontecer? Ele vai te indicar mais. Né? Então, sim, claro, eu vou voltar ao ponto lá, a gente tem que ter um plano, sim, mas antes de ter esse plano de marketing, você precisa do seu plano de aonde você quer chegar no seu nível de serviço. E aí eu queria escutar de vocês, tanto do Fabrício quanto do Renato, essa questão da automação
no escritório de contabilidade com relação tanto à consultoria quanto à questão dos impostos, isso hoje em dia é possível? Vocês acham que é viável fazer isso? Assim, não é só possível, como você comentou, né? A gente sempre falou muito inteligência artificial, futuro. Não, o futuro é agora. Aliás, o futuro já é agora, mais que isso seja absurdo, assim, há um bom tempo. Então, a gente hoje, a gente dispõe de tecnologia, como você comentou, tecnologia, sofisticada tecnologia, né? Para quê? Automatizar o que deve ser robotizado. Ou seja, colocar na mão do colaborador, do especialista fiscal, o que depende de decisão, de análise humana. Ou seja, o profissional da contabilidade, no nosso entendimento, e a gente tem verificado isso com bons cases, assim, ele tem que tomar a decisão, agir de forma estratégica, orientar o seu cliente de forma consultiva, né? Inclusive, a gente ontem, né, Fabrício, nós estávamos conversando sobre consultoria, né? Infelizmente, a gente bateu um papo, eu falei assim, o que acontece, Fabrício? Quando a gente fala em consultoria ficou muito arroz com feijão, muito, faz consultoria. Não. Vamos colocar consultor da forma correta. O que é ser um consultor? Ajudar o empresário a decidir, a tomar a melhor decisão, a mapear as possibilidades. E para isso, para você, para o profissional contador, ser um consultor de fato, ajudar o empresário, na verdade eu vou até exemplificar. Ser consultor é ter tempo para ajudar o empresário, para sentar com o Roberto, o varejista. Roberto, vamos olhar todo o cenário munido de números, né, de informações, não apenas número do negócio dele, como números do segmento, número das tendências, né, para pegar, Roberto, vamos colocar um plano aqui. Isso é ser consultor, né? Não apenas ter no cartão consultoria ou consultor. E para isso, qual que é o desafio? Ele precisa ter tempo para fazer isso, ter informações corretas, né? Ter tempo para analisar essas informações, para chegar para o Roberto, empresário, e poder conversar e traçar a estratégia, né? E para ter tempo, ele tem que deixar o que é mecânico na mão de robotização, inteligência artificial, tecnologia. O que a gente falou bastante ontem, né, Renato? Isso. É possível, é necessário, é realidade, né? A gente tem bons trabalhos nessa história toda aí falando de It-Works, e a gente levou isso para o Impostograma. Nosso objetivo, nosso papel, nossa promessa é justamente dar ao empresário, aí vamos tratar até, porque o contador é um empresário, né? Então, eu vou começar a usar mais essa linguagem, o empresário contador. Porque quando a gente fala em empresário contador, é o seguinte, empresário contador, você tem condições e você deve crescer, você deve vender, que é até o foco, inclusive, dessas aulas, né, Roberto? Né, Fabrício? Né? Então, ou seja, pensar como um empresário. Então, resumo, tecnologia, sim, está à mão de todos, está disponível, para que o contador seja consultor de fato, que consiga atender um Roberto, um empresário, de forma estratégica. Para isso, ele precisa robotizar tudo que for possível. Robotizando, ele vai ganhar tempo, ele vai ganhar qualidade na informação, né? E como o Roberto colocou, a questão do BPO, né, que chama muita atenção, é o seguinte, existe uma célula, ou células de empresas especialistas em cada tarefa. Vamos colocar como tarefa. Ou seja, se o Fabrício ele é responsável por verificar, por exemplo, a rescisão de trabalho, e ele tem condições, ele é responsável, só que só tem ele na sua contabilidade, o que acaba acontecendo? Depende exclusivamente do Fabrício. Quer dizer, o tempo de conhecimento, curva de conhecimento, o Fabrício pode ter algum problema. Então, isso a gente tem que fazer de forma robotizada. O que tem que ser robotizado, a gente deve robotizar. É nisso que a gente acredita. Tá? A gente já tem, tem uma experiência aí, a maior parte da minha experiência é com tecnologia também.
eu estou ali junto com o Roberto ali de começar com o desenvolvimento de sistemas, né, Roberto? E a minha formação é engenharia de sistemas, mas eu fui muito da área bancária e existe um investimento muito forte nisso que o Renato está falando, sobre você usar inteligência artificial, né? Então, uma realidade já há 15 anos atrás era a construção de plataformas de negociação eletrônica, né? Então, se for olhar a Bovespa aí e o Itaú, que foi onde eu trabalhei durante um bom tempo, na corretora, a gente já usava já plataformas de negociação eletrônica, buscando informações de mercado, buscando informações já existentes para poder tomar algumas decisões, né? E o mercado de contabilidade não é diferente. Então, hoje no Impostograma a gente tem todas as informações, tanto a busca da informação, quanto você colocando ali as notas fiscais, né, o XML das notas, você identificando automaticamente o que tem de problema, o que não tem. Ah, Fabrício, mas o que isso tem a ver com a venda? É simples. Eu já encontrei casos de contabilidades que não queriam vender mais, entendendo que, ou vender para o varejo, entendendo que isso seria um grande problema, né? Como que eu vou conseguir essa consultoria, né, que foi o que o Roberto colocou aí? Se eu preciso de gente especializada, se eu preciso entender qual que é o problema do meu cliente, eu vou ter muito mais problema, eu vou ter dor de cabeça, aquilo que eu estou ganhando já é o suficiente. Tem como você trabalhar menos, né? Então, se você pegar até 2, 3 varejos, talvez que você esteja atendendo hoje, você com o mesmo pessoal consegue provavelmente atender esses varejos que você atende hoje, 2 ou 3, e multiplicar isso talvez 10 vezes mais, né? Porque existe a plataforma, ela tem inteligência para poder fazer isso, né? Então, eu consigo vender hoje sendo eficiente, tendo um custo menor, reduzido, menos do que o que eu tenho hoje com o pessoal, tirando e retirando a dependência. É possível, essa é a realidade hoje dos clientes que estão dentro da plataforma de Impostograma, né? E o Renato acompanha esse desenvolvimento já com grandes varejos já há um bom tempo, né, Renato? Então, é possível, esse acho que é o grande caminho, essa é a grande chave, né? E as contabilidades cada vez mais estão caminhando para isso. Então, tem que tomar um cuidado até para não ficar para trás aí quando a gente fala sobre tecnologia e sobre resultado, né, Roberto? Então, caminhando aí para a gente fazer uma... O Renato está falando? Não, né? Não? Desculpa. Então, para a gente sintetizar um pouco o que foi o nosso raciocínio aqui nessa história toda. Para fazer um plano de vendas, um plano de marketing, um plano de comunicação, tem algumas etapas, tá? Definir público, a mensagem, ou seja, aquilo que você vai explicar, aquilo que você vai conversar com o seu público-alvo, definir as mídias, né, os meios de comunicação, definir o processo de captura de oportunidades, o processo de comunicação, definir a estratégia de vendas, definir o pós-venda, ou seja, como entregar aquilo que você vendeu, definir as estratégias de cross-sell e upsell, ou seja, como é que você vai vender mais coisas para os seus clientes atuais, e definir o processo de indicações. Esse é um plano de marketing tradicional. Só que o que a gente está comentando aqui hoje antes de dar esse passo e criar um plano de marketing, você precisa entender esse contexto do comércio. O comércio precisa fazer a transformação digital. Precisa por uma questão de sobrevivência e de prosperidade. Ele precisa ir para o mundo do e-commerce. E você, como empreendedor da contabilidade, pode ajudá-lo tanto no nível de operador, ou seja, você vai terceirizar o back-office dele, as atividades meio dele, com eficiência, com produtividade, com acuracidade, com precisão. Você pode ajudá-lo como consultor tático, ou seja, resolver problemas pontuais ali de tributação, de estoque, de caixa, de orçamento. E você também deve, aí que está o grande pulo do gato, né, a grande mudança de visão, ajudá-lo nesse processo de transformação digital, como conselheiro estratégico, e aí você vai ajudar
na questão do estoque, do preço, do orçamento, do custo, da tributação, pensando nos múltiplos canais de venda que ele vai ter, Mercado Livre, Amazon, rede social, site próprio, enfim, uma infinidade de canais de venda que ele vai ter, e cada canal desse tem suas políticas próprias, tem seus preços próprios, tem seus prazos próprios, tem seus custos próprios, né? Pensando também no cliente dele, que não é mais o cliente do bairro, é o cliente do mundo. Exato. E para tudo isso acontecer, você vai conseguir, ao enxergar todas essas oportunidades aí, essa infinidade de coisas, tem muita oportunidade. Agora, todas elas, para fazer isso tudo, você precisa automatizar aí as questões que são transacionais, porque senão você não consegue nem tempo, nem disponibilidade para aprender essas coisas, nem para ficar ao lado do seu cliente, né, ajudando nessa transformação, e nem consegue eficiência e acuracidade, né, e precisão no processo. Acho que foi um resuminho aí de tudo que nós conversamos. Enfim,